Estamos, portanto, na opção A. O presidente da República escolheu ouvir mais os seus auxiliares corporativistas, aqueles dos sindicatos ligados aos militares, e o ministro da Defesa já tomou a sua primeira medida. Revogou a MP 2215, que extinguiu uma série de benefícios aos militares e que agora retornariam. Entre elas, diárias, transporte, ajuda de custo, auxílio fardamento, auxílio alimentação, auxílio natalidade, auxílio invalidez, auxílio funeral, auxílio transporte, assistência pré-escolar, salário família, adicional de férias e adicional natalino. Para você ter uma ideia, somente hoje, com pensões para filhas solteiras de militares, o governo gasta cerca de 4 bilhões de reais. Isso significaria que com a extinção da MP 2215, os saltos de benefícios com os militares seria praticamente incalculável, ou seja, os gastos do governo iriam às alturas, a confiança do mercado iria para o chão. Estamos agora no mês de fevereiro. Convencido pelos corporativistas, Jair Bolsonaro se aproxima cada vez mais do centrão. Rodrigo Maia se torna o presidente da Câmara dos Deputados e o presidente decide que a reforma da Previdência não vai ser tão violenta, não vai ser de uma só vez. Será uma reforma muito mais branda, com uma idade mínima mais baixa do que o ex-presidente Michel Temer teria proposto. E mais do que isso, Jair Bolsonaro simplesmente não vai aumentar a alíquota de contribuição dos servidores. Exatamente, a alíquota vai continuar em 11%, para não fazer nenhum tipo de maldade com os servidores federais. No dia seguinte à simples apresentação da reforma da Previdência, a bolsa já cai de forma extremamente frenética. O dólar vai às alturas e os economistas começam a criticar o presidente da República por todos os lados. E as críticas se baseiam especialmente em dois motivos. O primeiro, da imoralidade. Jair Bolsonaro acabou não propondo de fato uma reforma do sistema previdenciário. A pirâmide invertida, mantendo os privilégios da elite do funcionalismo, vai permanecer. Os mais pobres vão continuar pagando pela aposentadoria dos mais ricos. E mais do que isso, além da imoralidade que vai se manter no sistema previdenciário, Jair Bolsonaro também vai desestimular uma série de gestores públicos que batalharam para reformar a Previdência nos seus municípios e nos seus estados. Em São Paulo, por exemplo, aumentaram a alíquota de 11% para 14%. O resultado foi que diversos sindicatos começaram a fazer manifestações e o discurso do petismo, olhem só vocês, era exatamente esse, de que o aumento da alíquota de contribuição dos servidores públicos de 11% para 14% era uma grande maldade, era um terror. E que aquilo, na verdade, era um confisco do salário dos servidores públicos. Mais do que isso, eles partiram para agressão, quebraram a Câmara Municipal, foram na Prefeitura, jogaram pedras em vereadores, começaram a xingar à torto e à direito todos aqueles que eram favoráveis à reforma e ao aumento da alíquota. Inclusive, no meio dessa confusão, foi necessário se abrir uma investigação por tentativa de assassinato contra, adivinhem quem? Joe, aquele que foi o relator da reforma da Previdência Municipal. E apesar de tudo isso, apesar de toda essa baderna, os vereadores em São Paulo e inclusive o seu prefeito foram à frente na reforma da Previdência. Senão o rombo teria chegado a mais de 6 bilhões de reais em 2019. E mais do que isso, o discurso do petismo e dos sindicatos começam a ganhar força, porque o que eles vão dizer em todos esses municípios era que eles estavam certos, que o aumento de alíquota não era necessário e, mais do que isso, que as reformas nesses municípios também não eram necessárias. Os vereadores e deputados estaduais que apoiaram essas reformas da Previdência vão cair em completo descrédito. Todos aqueles que apoiaram a responsabilidade fiscal vão ficar acuados. E a posição do presidente da República vai ficar extremamente abalada, porque ele vai ter sido mais brando até mesmo do que alguns governadores petistas, que fizeram a reforma da Previdência nos seus estados, como por exemplo na Bahia e no estado do Ceará, aumentando a alíquota previdenciária de 11% para 14%. Com essa reforma meia-boca aprovada, o Brasil começa a perder investimento. O otimismo do mercado financeiro com o novo presidente da República já não é mais o mesmo. O desemprego não começa a cair como era esperado e o rendimento, o dinheiro no bolso do trabalhador, não vai ser mais como esperado.
O otimismo começa a diminuir cada vez mais e não acaba por aí, porque o presidente também escolheu manter empresas estratégicas como estatais. Os Correios, por exemplo, não são privatizados pela Presidência da República, continuam públicos. E continuando público, o Estado deixa de arrecadar, tanto com a sua venda como com a cobrança de impostos que viriam dessas novas empresas privadas. Com uma reforma da Previdência meia boca e sem as privatizações que esperávamos, o governo já não tem mais a seu favor todo aquele otimismo econômico. As contas do Estado já não estão tão equilibradas e por conta da reforma da Previdência completamente ineficiente e o rombo continuando aumentando, o presidente da República começa a ser acusado de irresponsabilidade fiscal. Começa aí a festa da oposição. Nesse cenário, sem as reformas estruturantes, a população começa a sentir no seu bolso. O otimismo em relação ao novo presidente da República já não é mais o mesmo. A sua popularidade começa a cair e a imprensa, claro, começa a fazer a festa. As críticas vão se tornando cada vez mais intensas, não só do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista político, porque o presidente Jair Bolsonaro agora está nas mãos do Centrão, que começa a exigir cada vez mais cargos para não embarcar na tese do impeachment. Jair Bolsonaro se tornou refém dos partidos que antes dizia repudiar. Agora ele precisa alocá-los dentro do governo e aí, óbvio, ele já não mais vai conseguir fazer o discurso da renovação política. Sem apoio no mercado, com a popularidade caindo, com a imprensa batendo, com a oposição o acusando de crime de responsabilidade, os sindicatos também, óbvio, vão começar a fazer a sua festa. O governo de Jair já não tem mais dinheiro para investir sequer nas áreas essenciais, porque não privatizou aquilo que não era essencial. Saúde e educação vão ficando sem investimentos e pior ainda, a segurança pública também começa a ficar sem investimentos. O combate ao crime vai ficando cada vez mais deficitário. Mais uma vez, a popularidade do presidente segue a zero. E óbvio que os sindicatos vão aproveitar esse momento para convocar greve em todo o país e nos mais diferentes tipos de serviços públicos. Nesse cenário completamente desastroso para o primeiro governo de direita desde a redemocratização, em 2020 as prefeituras sentem o baque. O petismo retorna com toda a força e mais do que isso. Além do petismo, também surge nas eleições municipais de 2020 a tal da nova esquerda, coordenada e comandada principalmente pelas ideologias nacionalistas de Ciro Gomes. PSL, Partido Novo e todos aqueles que partilhavam dessa mesma ideologia ou de ideologias parecidas vão sentir o prejuízo nas urnas. A esquerda retorna ao poder nos municípios e com isso passa novamente a financiar os seus blogs sujos, a sua militância e a encher os cofres dos seus sindicatos. Com a esquerda vencendo em diversos municípios do país nas eleições de 2020 e o governo completamente descreditado e greves em diversas áreas, finalmente apresentam o pedido de impeachment do presidente da República. Pode ser que o impeachment vá à frente, pode ser que ele consiga barrar com cargos, mas fato é que o governo de direita já está em completo descrédito com toda a população, ou com pelo menos a maior parte da população brasileira. Com a esquerda vencendo em diversos municípios do país nas eleições de 2020, o presidente da República, Jair Bolsonaro, não consegue se reeleger em 2022. Também não elege um sucessor. Ciro Gomes chega à presidência da República com o discurso de nova esquerda. Ou pior ainda, talvez o PSOL chegue à presidência da República. Afinal de contas, já que a direita não deu certo, por que a população não escolheria o extremamente oposto? Essa foi a opção A. Se não é exatamente o que você esperava, que tal voltar do início?